Existem nomes na Bíblia que soam como ecos de um mundo que não existe mais. Povos inteiros aparecem por um instante nas páginas sagradas, e em seguida, desaparecem como se alguém tivesse apagado suas pegadas da areia. E se eu te dissesse que alguns desses desaparecimentos não aconteceram apenas por guerras comuns, fome, migrações ou acidentes da história? E se, por trás de certas extinções, houvesse um decreto espiritual, uma sentença de juízo pronunciada pelo próprio Deus? Não estamos falando apenas de ruínas empoeiradas e mapas antigos. Estamos falando de nações que, em algum momento, cruzaram uma linha invisível e passaram a existir sob um veredito: não haverá continuidade. A pergunta é inevitável e inquietante: o que esses povos fizeram para merecer um fim tão definitivo? Seriam essas narrativas apenas símbolos, figuras de linguagem para ilustrar verdades espirituais? Ou existe algo mais profundo, pesado e real por trás da ideia de Deus ordenando o extermínio de certas nações? A maioria das pessoas foge desse assunto porque ele mexe com a nossa percepção de justiça, de amor e de santidade. Só que a Bíblia não foge. Ela registra, com clareza desconcertante, momentos em que o juízo de Deus não foi apenas uma correção, mas uma remoção. Uma espécie de corte na história. Hoje nós vamos caminhar por esse terreno difícil. Não para alimentar polêmica, mas para entender o que a Escritura revela sobre a justiça divina, sobre a seriedade da rebelião e sobre o motivo pelo qual alguns povos foram condenados a desaparecer. E, no final, vamos encarar uma pergunta ainda mais incômoda: será que esse apagamento pode acontecer também em um sentido espiritual nos nossos dias? Será que alguém pode continuar existindo por fora, mas já ter sido removido da narrativa de Deus? Respira fundo. Porque o que vamos ver aqui não é apenas passado. É a advertência. Comecemos por um caso emblemático, conhecido e temido nas páginas do Antigo Testamento: os Amalequitas. Os Amalequitas se tornaram, na Bíblia, um símbolo de oposição persistente ao propósito de Deus. A tradição os conecta à linhagem de Esaú, o irmão de Jacó, o que significa que, de certa forma, havia entre eles e Israel um parentesco distante. Mas sangue não significa aliança espiritual. E, na história bíblica, esse povo se apresenta não como um rival comum, mas como um inimigo que ataca de maneira covarde e repetida, como se sua hostilidade carregasse um componente mais profundo do que simples disputa territorial. O primeiro grande confronto registrado ocorre durante a travessia do deserto. Israel estava em marcha, ainda frágil, ainda aprendendo a depender do Senhor, ainda formando sua identidade como povo. E é justamente aí que os Amalequitas atacam. Não enfrentam a linha de frente. Não encaram os fortes. Eles miram os cansados, os atrasados, os vulneráveis. Ferem os que mal conseguiam acompanhar o ritmo. A Bíblia apresenta esse ataque como algo especialmente abominável, porque revela uma crueldade estratégica: ferir onde dói mais, esmagar quem não tem como se defender, tratar a fragilidade alheia como oportunidade de destruição. A resposta divina não demora. A vitória de Israel naquele episódio não vem por superioridade militar, mas por intervenção do Senhor. O cenário é marcante: Moisés, com as mãos erguidas, intercede; quando suas mãos baixam, o povo enfraquece; quando se levantam novamente, Israel prevalece. Aquilo não era só uma batalha no deserto. Era uma demonstração de que a sobrevivência e a vitória do povo de Deus dependiam do próprio Deus. E, ao final, o Senhor declara algo solene: haveria guerra contra Amaleque de geração em geração. Não é uma frase leve. É uma sentença. É como se Deus estivesse dizendo: isso não ficará impune, isso não será esquecido, isso se tornará um caso de juízo progressivo. Com o passar do tempo, esse conflito não se dissolve. O nome de Amaleque continua rondando a narrativa como uma sombra. E então chegamos ao ponto mais chocante para a mente moderna: a ordem registrada no período de Saul, quando, por meio do profeta, Deus determina a destruição total dos Amalequitas. Não se trata de uma guerra comum. É apresentado como ato de juízo divino. E o texto não deixa espaço para suavizações: a ordem é completa, sem margem para meio termo. O que choca não é apenas a dureza, mas a absoluta seriedade com que a Escritura descreve o cumprimento desse decreto.
É aqui que muita gente tenta escapar com uma solução fácil, isso não pode ser literal. Só que o peso teológico do texto não permite que a gente o descarte sem entender o que está sendo afirmado. A Bíblia está mostrando que existe um tipo de mal que, quando se torna persistente, consciente e institucionalizado, atrai um tipo de resposta que não é apenas disciplina, mas remoção. No caso dos Amalequitas, o retrato é o de uma oposição contínua ao plano de Deus, um antagonismo repetido, que não é apenas guerra, mas resistência espiritual. E então aparece Saul, o rei escolhido para governar Israel, recebendo essa ordem. Tudo indicava que ele cumpriria. Mas Saul falha exatamente onde muitos falham, na obediência parcial. Ele faz o que lhe parece aceitável, mas preserva o que lhe parece vantajoso. Poupa o rei Agag, retém o melhor do rebanho, guarda o que considera valioso. E quando confrontado, tenta transformar desobediência em religião. Ele inventa uma justificativa espiritual para uma escolha carnal: eu guardei para sacrificar ao Senhor. É o velho truque de cobrir conveniência com linguagem sagrada. A resposta do profeta é uma das declarações mais contundentes sobre obediência em toda a Escritura: Deus se agrada mais de obedecer do que de ofertar. Em outras palavras, ritual não compensa a rebeldia. Aparência não substitui submissão. O que Saul fez parece pequeno para alguns, ele só guardou o melhor, só poupou o rei. Mas no tribunal de Deus, quase obedecer continua sendo desobedecer. E as consequências são devastadoras: Saul perde o trono, perde o favor, perde a legitimidade espiritual do seu governo. A mensagem é clara: quando Deus decreta algo com seriedade, tratar isso como negociável é caminhar rumo ao desastre. O profeta então executa o que Saul não teve coragem de concluir, e o rei Amalequita é morto diante do Senhor. Aquilo encerra, de forma simbólica e espiritual, a tolerância com o que deveria ter sido eliminado. Depois disso, os Amalequitas ainda aparecem aqui e ali em fragmentos, como pequenos grupos, mas nunca mais retornam como nação estruturada, como força organizada. É como se o povo fosse se desfazendo, se diluindo, perdendo nome, perdendo continuidade, até que desaparece completamente do horizonte histórico e bíblico. E isso é importante: a Bíblia não descreve esse sumiço como coincidência. Ela apresenta como cumprimento de uma sentença anunciada muito antes. Como se o céu tivesse assinado um decreto e, com o tempo, esse decreto fosse se manifestando no chão da história até não restar nada. Os Amalequitas se tornam um retrato severo do que acontece quando a rebelião se torna identidade e quando a oposição ao propósito de Deus vira missão. Mas os Amalequitas não são o único caso. Existe um outro tipo de povo ainda mais antigo, ligado a relatos de gigantes, a memórias de uma terra que parecia habitada por figuras fora do comum. E aqui entramos no segundo grupo, os refães. Os refães são citados como um povo de estatura extraordinária, uma presença gigantesca nas tradições antigas de Canaã. Seu nome carrega um peso misterioso, e as menções bíblicas os tratam como parte de um cenário anterior à ocupação israelita. É como se a Escritura abrisse, por instantes, uma janela para um mundo que existiu antes da história se acomodar nos moldes que a gente conhece. Um tempo de povos imponentes, cidades fortes, reis marcantes e uma sensação de que a terra era dominada por forças que ultrapassavam o comum. Moisés, ao recontar o percurso do povo, menciona esses gigantes e descreve que foram destruídos por outras nações, com a permissão e a atuação do próprio Deus. A ideia é clara: Deus não age apenas dentro dos capítulos centrados em Israel. Ele governa a história das nações. Ele move peças fora do palco principal também. Povos se levantam, povos caem, e, em muitos casos, o texto indica que o Senhor entregou terras e removeu habitantes antigos. Ou seja, existe uma providência que atua nos bastidores, preparando o caminho para que promessas antigas se cumpram. Uma das figuras mais lembradas nessa temática é o rei Og, ligado a Bazã. O texto bíblico chama a atenção para o tamanho incomum e para um detalhe que parece intencional: a descrição de uma cama de ferro de dimensões enormes, como um marco que ficou na memória coletiva para provar que aquilo não era invenção poética. Independentemente de como cada pessoa interpreta a natureza exata desses gigantes, o ponto narrativo é este: havia, naquela terra, uma força considerada assustadora. E essa força não resistiu quando Deus determinou seu fim.
Quando Israel enfrenta Og, a vitória é apresentada como completa. Não há negociação, não há acordo, não há restos preservados para recomeçar. O texto aponta para um juízo total e uma remoção efetiva. E depois disso, os reféns desaparecem. O que fica são apenas menções retrospectivas, como lembrança de algo que existiu e foi varrido. A Bíblia os cita como passado, como aquilo que já não está mais ali. Como se a própria terra tivesse sido limpa de uma presença antiga para dar lugar ao cumprimento do propósito divino. E aqui surge uma ideia que atravessa essa parte do Antigo Testamento: a conquista de Canaã não é apenas geopolítica. Ela é apresentada como um movimento com dimensão espiritual. O texto sugere que certos povos estavam associados a práticas profundamente corruptas e a uma resistência que não era apenas militar, mas moral e espiritual. A remoção, então, não é descrita apenas como tomar a terra, mas como purificar o espaço para que uma nação separada pudesse habitar sem ser engolida pelo mesmo tipo de corrupção. Os reféns, portanto, se tornam símbolo de algo poderoso que caiu. Algo grande que virou poeira. Algo que parecia invencível, mas que não tinha como permanecer quando o veredito do céu se manifestou. E a mensagem é simples e assustadora: tamanho não protege ninguém do juízo de Deus. Força, renome, imponência, nada disso impede o cumprimento da vontade do Altíssimo. Mas o cenário fica ainda mais intrigante quando entramos no terceiro grupo, formado por nomes quase desconhecidos e pouco citados, Emins e Zuzeus, chamados também de Zanzomins em algumas passagens. É como se a Bíblia citasse esses povos por segundos, mas esses segundos fossem o suficiente para nos avisar que existiram e que foram removidos. Em um relato antigo de guerras envolvendo reis do Oriente, aparecem povos com esses nomes. Eles são descritos como fortes, numerosos, associados à ideia de grande estatura, conectados ao ambiente dos gigantes. Só que, diferente de outros inimigos de Israel, esses povos não têm uma narrativa longa. Não há capítulos inteiros sobre suas batalhas. Não há heróis, nem reis famosos, nem cidades celebradas. Eles aparecem e somem. E essa ausência prolongada de detalhes não é aleatória, ela reforça o tema do apagamento. Mais adiante, Moisés recorda que certos territórios foram dados por Deus a outros povos, e que, antes disso, os habitantes antigos foram expulsos. O texto fala de Moabitas expulsando Emins, Amonitas expulsando Zuzeus, descendentes de Esaú expulsando Oreus. E em cada caso existe uma expressão que muda tudo: o Senhor os removeu. Ou seja, por trás do movimento político e militar, há uma mão providencial. Deus está conduzindo a história em direção a um alvo que ele mesmo estabeleceu séculos antes. Percebe a profundidade disso? Deus está preparando o mapa. Ele está desfazendo certas estruturas e deslocando certos povos antes mesmo de Israel chegar. É como se a promessa feita a Abraão estivesse gerando ondas no tempo. Povos que, aos nossos olhos, parecem apenas coadjuvantes na história, são mencionados para mostrar que Deus já estava trabalhando. A terra prometida não seria ocupada por acaso. Ela seria preparada por providência. E quando esses povos são removidos, eles desaparecem de forma quase total. Não há retorno, não há reconstrução, não há reerguimento. Seus nomes ficam como fantasmas no texto, lembrando que existiram, mas sem direito a uma narrativa de continuidade. Isso produz uma pergunta perturbadora: por que alguns povos desaparecem sem memória, enquanto outros permanecem por séculos como antagonistas recorrentes? A própria Escritura parece sugerir que, em certos casos, o juízo de Deus não se limita a derrotar. Ele apaga. Ele corta a linha. Ele interrompe a continuidade de forma definitiva. E então chegamos ao quarto povo, talvez o mais misterioso por causa do silêncio que o cerca, os Girgazeus. Os Girgazeus aparecem nas listas dos povos cananeus. São citados ao lado de nomes que todo mundo reconhece: Heteus, Amorreus, Jebuseus e outros. A Bíblia os menciona como parte do conjunto de nações que deveriam ser desalojadas da terra. Só que, quando a história da conquista avança, quando surgem relatos de resistência, de batalhas, de cidades tomadas, o nome dos Girgazeus vai ficando cada vez mais distante. Não há uma grande narrativa de confronto direto.
Não existe um capítulo dos Girgazeus. Não há uma cidade famosa, não há um rei que vira personagem central. Eles estão presentes nas listas, mas ausentes no drama. E isso cria um vazio impressionante. Como pode um povo ser citado com tanta clareza como inimigo e, ao mesmo tempo, desaparecer sem que a Bíblia registre sua queda com detalhes? Alguns sugerem que eles tenham migrado, abandonando a região antes do avanço israelita. Outros levantam teorias sobre deslocamentos para outras áreas. Mas, no texto bíblico, o que impera é o silêncio. E esse silêncio, dentro do tema que estamos tratando, pode ser o próprio sinal do juízo, não apenas perder a guerra, mas perder o lugar na história sagrada. Existe um tipo de juízo que é barulhento, fogo, pragas, derrotas, destruições visíveis. E existe um tipo de juízo que é silencioso, ser esquecido, ser removido sem cerimônia, desaparecer sem deixar registro de glória, de honra ou de resistência. É como se o próprio texto, ao não se ocupar mais deles, estivesse comunicando uma ideia dura: havia uma oportunidade de existir na narrativa, mas ela foi perdida. Não restou nem sequer a dignidade de uma última batalha. A presença dos Girgazeus apenas como nome, e não como história, acende uma luz. Às vezes o juízo não é uma tragédia pública. Às vezes é a retirada da relevância. É a extinção da continuidade. É o apagamento da memória. É deixar de contar. Agora, depois de caminhar por esses povos, a pergunta retorna com força: por que Deus ordenaria algo assim? Como conciliar isso com a ideia de um Deus de amor? Como compreender a justiça divina sem diluir sua santidade e sem transformar o texto em algo que ele não diz? Aqui precisamos encarar algo que muita gente evita: o Deus bíblico não é apenas bondoso. Ele é santo. E santidade, na Escritura, não é um adjetivo decorativo. É a essência de Deus. Significa que ele é absolutamente puro, absolutamente justo, e que não coexiste com corrupção prolongada como se fosse algo pequeno. A Bíblia retrata a paciência de Deus, sim, mas retrata também o limite. Retrata a misericórdia, mas retrata também o juízo. E quando o juízo vem, ele não vem por capricho. Ele vem como resposta a uma maldade que se tornou sistema. Quando pensamos nos cananeus e em outras nações da região, o texto bíblico descreve práticas como idolatria extrema, prostituição cultual, sacrifícios humanos e rituais profundamente degradantes. Não eram falhas humanas comuns no sentido moderno de todo mundo erra. Eram estruturas religiosas e culturais construídas em torno de coisas que, na perspectiva bíblica, violentavam a vida e afrontavam o Criador. E a Escritura afirma algo crucial: Deus não julgou essas nações de forma impulsiva. Ele aguardou. Houve tempo. Houve paciência. Houve espaço para a mudança. A própria história de Abraão traz uma frase que revela isso: a medida da iniquidade ainda não havia chegado ao limite. Essa expressão é forte. Ela indica que Deus acompanha a trajetória moral das nações, e que existe um ponto em que a corrupção deixa de ser episódica e se torna completa. Quando a maldade se consolida, se repete, se ensina às próximas gerações e vira identidade, a Bíblia apresenta isso como algo que atrai julgamento. E é importante enfatizar: o juízo bíblico não é baseado em etnia. Deus não extermina por preferência racial. A própria Escritura mostra Deus oferecendo misericórdia a povos estrangeiros que se arrependem. O exemplo de Nínive é gritante: uma cidade pagã, violenta, recebe advertência e responde com arrependimento, e Deus adia o juízo. Isso prova que o critério é espiritual e moral, não é tribal no sentido humano. Quando há arrependimento, há misericórdia. Quando há resistência persistente, há julgamento. Além disso, a Bíblia apresenta as remoções como atos que também tinham caráter protetivo. Deus estava formando uma nação através da qual viria o Messias. Permitir que Israel fosse absorvido pelas práticas de corrupção religiosa daqueles povos significaria deformar o plano redentor. Não era apenas tomar uma terra. Era preservar uma linha de promessa. Era manter viva a revelação, preservar a identidade do povo que carregaria a luz do conhecimento de Deus em um mundo mergulhado em trevas espirituais. E, ao mesmo tempo, esses relatos funcionam como lições públicas sobre obediência.
O caso de Saul é o espelho. Ele perdeu o trono não por falta de atividade religiosa, mas por desobediência disfarçada de culto. Isso revela uma verdade que atravessa toda a Bíblia: Deus não é manipulado por performance. Ele vê o coração. Ele pesa motivações. Ele chama de rebeldia aquilo que o homem tenta chamar de estratégia. Agora vem a parte que nos atinge diretamente. Porque tudo isso não é apenas uma aula de história bíblica. É uma advertência espiritual. Os povos foram apagados do mapa, mas e nós? Será que existe um modo de alguém ser apagado sem deixar de existir fisicamente? A Bíblia sugere que sim, ao falar de perda de relevância espiritual. Há um texto no Novo Testamento que parece ecoar exatamente essa ideia. Jesus adverte uma igreja e diz que, se não houver arrependimento, ele virá e removerá o seu candeeiro. Um candeeiro é símbolo de luz, de testemunho, de presença. A igreja poderia continuar com prédio, com reunião, com cânticos, com agenda cheia, mas sem candeeiro. Ou seja, sem luz. Sem aprovação. Sem presença real. Isso é assustador porque mostra que existe uma diferença entre funcionar e ser reconhecido por Deus. Existe uma diferença entre manter uma estrutura e manter a vida. O grande risco espiritual, então, não é apenas cair em pecado visível, mas persistir numa obediência seletiva. É obedecer onde convém e negociar onde confronta. É o quase que parece suficiente aos olhos humanos, mas não passa no tribunal do céu. Saul quase obedeceu. E esse quase custou tudo. E aqui existe um alerta para líderes, igrejas, famílias e indivíduos: Deus leva a sério aquilo que ele ordena. Deus não se satisfaz com versões editadas da obediência. Outra coisa que esses relatos expõem é que Deus não se impressiona com justificativas espirituais para escolhas desobedientes. Saul tentou transformar seu erro em oferta. Tentou vender a ideia de que guardar o melhor era adoração. Mas Deus mostrou que adoração sem submissão é só barulho. E isso precisa ser dito com honestidade: muitos hoje se cercam de atividades religiosas, mas podem estar vazios por dentro. Podem ter público, mas não ter presença. Podem ter reputação, mas não ter vida. Podem ter nome na terra e silêncio no céu. O juízo mais silencioso não é ser atacado por pessoas. É ser ignorado por Deus. É continuar existindo, mas sem ser parte do que Deus está fazendo. É ter palco, mas não ter unção. É ter seguidores, mas não ter aprovação. É ter linguagem cristã, mas não ter realidade espiritual. E isso se conecta ao tema dos povos apagados: a remoção não é apenas destruição. É a exclusão da narrativa. Isso nos traz a pergunta que ninguém gosta de ouvir, mas que precisa ser feita: a minha vida está dentro da história que Deus está escrevendo? Ou eu estou apenas vivendo um ciclo religioso, esperando que a graça encubra uma desobediência que eu já decidi manter? Porque graça não é permissão para persistir. Graça é poder para mudar. Misericórdia não é licença para brincar com o santo. Misericórdia é convite ao arrependimento. E aqui a aplicação se torna inevitável. Se Deus, em sua justiça, removeu povos inteiros por causa de corrupção prolongada e resistência consciente, o que ele está nos ensinando sobre o peso das escolhas? O que ele está mostrando sobre a seriedade da obediência? O que ele está revelando sobre a necessidade de eliminar aquilo que nos destrói antes que isso se torne um sistema dentro de nós? Existe uma frase que resume o apelo final desse tipo de mensagem: arranque da sua vida aquilo que está te afastando de Deus antes que isso te arranque da presença de Deus. Pode parecer duro, mas é bíblico. Porque o problema do pecado não é só a queda momentânea. É a permanência. É o hábito. É a aliança secreta com aquilo que Deus já condenou. É a insistência em manter um Agag vivo dentro do coração, um rei inimigo poupado, um símbolo de rebeldia preservado por conveniência. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando em áreas específicas: uma prática que você normalizou, um orgulho que você alimenta, uma mentira que você mantém, uma religiosidade que substituiu o relacionamento, uma frieza espiritual que você justificou, uma desobediência seletiva que você chama de equilíbrio. A Bíblia mostra que, quando Deus expõe algo,
é porque ele quer curar. Mas se você insiste em preservar, o risco é a retirada do candeeiro. O risco é o apagamento da relevância espiritual. O risco é continuar, mas sem vida. Por isso a mensagem desses povos não pode ficar apenas no campo do curioso. Ela precisa virar espelho. Amaleque nos lembra que a oposição persistente a Deus leva a um fim inevitável. Os refães nos lembram que força não impede juízo. Emins e Zuzeus nos lembram que Deus age nos bastidores, removendo obstáculos e cortando continuidades antes mesmo de o palco principal se mover. E os Girgazeus nos lembram que existe um tipo de desaparecimento que é tão total que nem história sobra. Agora, a última pergunta: ainda há tempo? A Bíblia, mesmo ao tratar de juízo, aponta para arrependimento como porta aberta. O mesmo Deus que julga é o Deus que chama. O mesmo Deus que remove é o Deus que restaura quando há quebrantamento. O mesmo Deus que disciplina é o Deus que perdoa quando há rendição sincera. O problema não é tropeçar. O problema é amar o tropeço. O problema não é cair. O problema é construir uma casa no chão onde você caiu e dizer: aqui está bom. Então, hoje, a aplicação é direta: revise sua caminhada. Não com paranoia, mas com sinceridade. Olhe para sua vida e pergunte: há coisas que eu tenho poupado como Saul poupou Agag? Há áreas em que eu faço quase tudo e chamo isso de fidelidade? Há pecados que eu justifico com linguagem espiritual? Há máscaras religiosas cobrindo a ausência de obediência? Se houver, não adie. Não espere o juízo bater a porta. Antecipe-se. Responda hoje. Porque a maior tragédia não é um erro público. É uma exclusão silenciosa. E eu quero deixar você com um desafio que vai além da curiosidade histórica: qual desses povos mais te impactou e por quê? Qual deles mais parece um retrato do nosso tempo? Existe alguma semelhança entre a corrupção que a Bíblia condena e certas normalizações que a nossa geração abraçou? E mais, você acredita que existem igrejas, ministérios e até nações que continuam de pé por fora, mas já foram removidos da agenda de Deus por dentro? Pense com seriedade. E, acima de tudo, transforme essa reflexão em decisão. Porque o Deus que escreve histórias continua escrevendo. E o Deus que apaga histórias continua sendo santo. A diferença é que hoje você está ouvindo um aviso. E aviso é misericórdia. Quando Deus revela, Ele está dando chance. Quando Ele confronta, Ele está chamando de volta. Quando Ele expõe, Ele está oferecendo vida. Não trate isso como entretenimento. Trate como alarme. Se você quer permanecer na narrativa de Deus, o caminho continua sendo o mesmo desde o início: arrependimento, fé e obediência. Não uma obediência negociada, não uma obediência parcial, não uma obediência para manter aparência, mas uma obediência que nasce do temor e do amor. Porque, no fim, a pergunta não é se você tem nome na terra. A pergunta é: seu nome permanece diante de Deus? Sua vida está acesa pelo candeeiro do céu? Ou você corre o risco de ser lembrado apenas como alguém que existiu, mas não permaneceu? A escolha está diante de você. E a história, agora, não é mais sobre amalequitas, refães, emins, luzeus ou girgazeus. É sobre nós. É sobre você. É sobre o que você fará com a verdade que acabou de ouvir. Se você aprendeu alguma coisa hoje, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém, para que esse ensinamento possa passar adiante. Até a próxima, e fique com Deus.